Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde vocês estiverem nos assistindo. Mais um programa da Conexão Rio Info. Esse ano, todo ano, nós temos sempre no mês de setembro o Rio Info presencial. O Rio Info é o maior evento de tecnologia do Brasil, dos maiores, e aqui do Rio de Janeiro é o maior com certeza. Todo mês de setembro, o nosso evento presencial reunia algumas milhares de pessoas aqui, muitos convidados do Brasil e do exterior. Esse ano tivemos que nos reinventar e a partir de março a gente começou a entrar no modelo online. O modelo online, vamos ter o nosso grande evento em setembro, todos já estão convidados para entrar no evento em setembro e a gente criamos um programa novo, esse programa aqui, Conexão Rio Info. Conexão Rio Info é um programa de entrevistas, nós sempre trazemos dois convidados. Hoje nós temos o Alexandre Ribeiro, lá de Portugal, um especialista que atua na área do futebol e na formação de jogadores, nós vamos ouvir a experiência dele. Temos o André Gomide, que é um dos maiores especialistas do Brasil na área de Smart Cities, as cidades inteligentes. Nós vamos trocar umas ideias também, num papo livre, num papo descontraído. Vamos conhecer mais um pouquinho e eu e o Alberto Bloch vamos também nos conhecer um pouquinho. E aí, Bloch, faça a sua abertura aí para a gente começar com os nossos convidados. Perfeito, perfeito, Paulo. Bom, Alexandre e André, sejam muito bem-vindos. Estou aqui bastante ansioso aqui para ouvir o papo de vocês. E faço um convite para a turma que nos assiste aqui no canal. Se vocês curtem os vídeos do Rio Info, não deixem de clicar em inscrever-se aqui embaixo no canal oficial do Rio Info, clicar no sininho, que ele avisa quando tem vídeo novo, né? E, principalmente, clicar aqui em inscrever-se no Rio Info, que vai acontecer aí de 15 a 17 de setembro, como o Paulo ressaltou. Então, a gente conta com todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do Conexão Rio Info. Paulo, agora começa a cutucar aí o André. Eu vou tentar resgatar aqui o Alexandre por trás para trazer ele de volta. Tá legal? Oi, André, tudo bem? Faça a sua apresentação aí, conta um pouquinho da sua história aí. Bom, olá. Primeiro, queria agradecer o convite aí de vocês da Rio Info, o Bloch, Paulo Millet, e todos os internautas, né, que vão acompanhar essa entrevista. Eu estou desde 2013 nessa jornada, viu, Paulo e Bloch, de trabalhar a questão das cidades inteligentes, né, no Brasil. Lá em 2013, a gente aprendeu esse tema das cidades inteligentes. Pouco depois, um ano depois, nós tivemos algumas boas relações com Portugal, né, de onde vem lá o Alexandre, e aprendemos lá que as cidades, lá naquela época, isso em 2014, que as cidades elas já não eram mais só cidades inteligentes, mas sim cidades inteligentes e humanas, porque eles vinham aprendendo lá na Europa que se você não envolvesse a população nesses projetos, né, eles no médio prazo eles dão errado. Então a população precisa ser envolvida. Isso foi lá em 2014. Depois nós tivemos, e foi quando inclusive a gente criou a nossa rede brasileira de cidades inteligentes e humanas, por isso esse nome. Depois, quando foi lá já mais para 2015, 2016, veio se fortalecendo muito as discussões no Brasil, principalmente, das ODS, né, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente começou, então, a lidar muito com o pessoal da área de arquitetura e urbanismo aí pelo Brasil todo. E em 2017 a gente criou, então, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, né? Aí entrou a palavra sustentáveis. E agora, quando foi em 2019, depois do Fórum Econômico de Davos de 2018, onde se discutiu muito a questão da economia criativa como um dos motores da economia daqui para frente, tendo em vista a substituição de mão de obra por máquinas, né? Entrou o tema da economia criativa. Então, hoje a gente trabalha o que a gente chama de CHICS, que são cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Nós lançamos um livro aí bem bacana com especialistas europeus, especialistas brasileiros. Foi até puxado por uma portuguesa lá no caso da Europa, Margarida Campolardo. Então, assim, a gente hoje trabalha
No longo da história, o processo foi evoluindo, o conceito foi evoluindo, e hoje a gente trabalha esse conceito de chiques, né? E estamos hoje espalhados aí pelos 4 cantos do Brasil fazendo essa discussão. Eu vou fazer só esse pequeno introito, depois a gente pode detalhar um pouco, só para deixar também o Alexandre falar um pouco aí. Legal. Alexandre, conta um pouquinho da sua história. Não precisa gastar 2 horas, não. Basta 5 minutos. É difícil, vocês estão me dando uma tarefa difícil. Bom, a minha história ela é um pouco... já falei algumas vezes com vocês. Primeiro de tudo, quero agradecer o vosso convite e cumprimentar. Estou babado por conta da intervenção do André, agora a falar tão bem daquilo que ele viu em Portugal. Eu fiquei todo babado, todo contente. E quero agradecer a honra de vocês me convidarem para eu poder falar alguma coisa sobre como trabalhar com tecnologia e trabalhar exatamente com tecnologia e com pessoas, porque a importância da tecnologia é que ela possa servir as pessoas. Bem, eu tenho uma grande história, portanto 2 horas não chegava, era preciso 20 anos, tá? Mas agora, para eu encurtar, existe o antes, é tipo Jesus Cristo, há o antes do Brasil e o depois do Brasil. Eu fui para o Brasil viver, não pela primeira vez, já viajava bastante para o Brasil, mas eu fui viver em meados do início de 2007 e fui com um projeto aliciante, desafiador, que era realmente implantar um escritório de futebol do grande clube, meu clube do coração, mas o Clube de Futebol Clube do Porto, no Brasil, porque no Brasil os portugueses eram todos benfiquistas. Quando eu cheguei ao Brasil quase tive um ataque de coração, só via camisolas vermelhas. Camisolas não, camisolas é em Brasil, é outra coisa, tem que ser camisa, né? Então, aí fui com um projeto de implantar, porque os primeiros clubes no mundo que têm mais sucursais e delegações pelo mundo afora espalhados, graças à diáspora portuguesa, que existe, assim como existe um brasileiro em todo o canto do mundo, existe um português também em todo o canto do mundo, existe um arménio em todo o canto do mundo, existem vários tipos de populações, mas o futebol é uma coisa que atrai muita gente. Então os portugueses lá atrás inventaram uma coisa que se chama de sucursais, delegações para os grandes clubes, Porto, Benfica, Sporting. E eu fui desafiado pelo Porto a criar isso no Brasil, porque já existia em Nova Iorque, já existia em vários países do mundo, mas na América do Sul só existia na Venezuela, e o Brasil, o Porto naquele momento era e ainda é aquele clube que mais revela e mais potencializa atletas de futebol brasileiros na Europa. Então eu fui com esse desafio desafiante, achando que eu ia para mais um país. Não era a primeira vez que eu vivia noutro país, era mais um país. Eles só se esqueceram foi de me explicar que o Brasil não era só Rio e São Paulo. O Brasil tem o tamanho quase da Rússia, portanto foi muito complicado. Mas foi interessante, foi um trabalho bacana, que durou cerca de 8 anos, até mais ou menos essa data, pegando no eixo do que o André estava falando, 2013, 2014, mais ou menos nessa data o Porto decide encerrar o escritório do Brasil e queria que, como eu, durante esse período que estive no Brasil, abri a delegação da Colômbia, criei eventos na Venezuela, porque na altura conseguíamos fazer coisas na Venezuela, fiz eventos no México, fiz no Canadá, o Porto queria que eu fosse para um outro país da América do Sul. Com 40 anos eu já não me sentia vamos dizendo, com aquela energia de o fazer, então eu disse, não, nem pensar, eu não vou viver noutro país da América do Sul, aprender outros hábitos, outras regras, então eu regressei para Portugal, mas eu trouxe do Brasil uma coisa, que o Brasil é um celeiro de futebol, não é? E eu trouxe do Brasil uma coisa que eu fiquei a saber, não é? Porque a primeira coisa que eu sabia era que os portugueses afinal entendiam de futebol, mas os brasileiros não acreditavam que os portugueses entendiam de futebol, foi preciso chegar aí o Jesus, agora o ano passado. Agora, eu já sabia, e eu queria ensinar aos jovens, porque essa era realmente a minha missão, era fazer com que os jovens aprendessem coisas que os clubes não gastam tempo a explicar-lhes. Então a gente desenvolveu um programa, que é o Soccer Life Experience, e com esse eu não vou dizer desligamento, porque eu não me desliguei do Porto, porque eu continuo a trabalhar com o Futebol Clube do Porto, mas com essa minha independência, vamos dizer, o programa era do Futebol Clube do Porto, porque eu trabalhava em exclusividade para o Futebol Clube do Porto, mas eu decidi voltar para a Europa
e trabalhar esse programa. Fiquei com o programa como sendo uma empresa privada, para nós unicamente, nós trabalhando com todos os clubes de Portugal e com vários pela Europa fora. Acedi a alguns convites que na altura tinha, na altura que estava no Porto, trabalhar com eles também. Por contrato eu não podia, só podia trabalhar para o Porto, e proporcionei e passei a proporcionar, e continuamos a proporcionar, e já lá vão uns aninhos, a oportunidade de jovens poderem alavancar uma carreira de profissional de futebol. E então aí depois a gente pode entrar mais na profundidade do porquê da tecnologia no futebol, porque a tecnologia hoje em dia está em tudo. Os jovens estão no Instagram, os jovens estão nas redes sociais, os jovens já não telefonam, mandam mensagens do WhatsApp e, portanto, para falar com eles a gente tem que se adaptar a falar com eles e a comunicar com eles. E o futebol é isso. E basicamente é isso que eu faço. Eu trabalho com jovens de 16 a 23 anos de idade, em que eu lhes dou o input para uma carreira futebolística, mas na Europa. Portanto, o nosso programa auxilia a entrada de jovens numa carreira profissional ou de alta performance, como queremos chamar. E vou deixar o André falar, pronto. Legal. Bom, vocês dois tratam de assuntos que são transversais na vida da gente, né? Nós moramos numa cidade, Rio de Janeiro, que pretende um dia ser smart, e tenta, né? É uma cidade linda, bela e tudo, e que tem um monte de qualidade. Smart Oi. não, chique. Chique, agora é chique. Ainda não é, mas vai ser. E também o futebol, que é transversal aqui. Você tem aqui na minha presença, você tem um flamenguista, e ao meu lado aqui você tem um tricolor doente. Então o Fluminense, o Fla-Flu aqui está representado bem aqui. Eu não sei o que o André... O André, nesse minuto, eu não sei se ele está em Vitória ou se está no Rio de Janeiro, depois fala para a gente, mas a provocação que eu tenho, pegando um gancho aí no que o Alexandre falou, essa pandemia, que foi muito ruim por um monte de motivos, facilitou uma série de outros, né? Tudo que eu chamo assim, a gente teve teleeducação, teletrabalho, telemedicina, e telecongresso nacional, e telejudiciário, e tele. E isso mudou um monte, né? Coisas que iam acontecer daqui a 5 anos aconteceram em 3 meses. Esse assunto atravessou a vida de vocês. Depois de 15 de março, mudou pessoalmente e profissionalmente? Como? André, começa aí a resposta. O microfone, André. É verdade, eu desliguei aqui para não interferir lá. Não, sem dúvida nenhuma, Mili, a pandemia ela mudou a vida de todo mundo, né? Isso não tem... Eu acho que ainda tem gente que resiste, tem gente que ainda pretende voltar ao que eles chamavam de o normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra normal, novo normal. A gente tinha um mundo, agora nós temos outro mundo. Eu acho que a gente não volta mais para aquele mundo anterior, né? Isso é inevitável. Eu estava ontem conversando com o pessoal aqui do governo do Distrito Federal. Eu estou morando em Brasília, né? Já há 2 anos e meio. Eu estava conversando aqui com o pessoal do governo do Distrito Federal. Eles têm feito um acompanhamento muito importante da pandemia, com uma metodologia e uma tecnologia que desenvolveram aqui junto com a Google, em que eles estão mapeando a cidade, assim, eles sabem em cada casa quantas pessoas tem, se tem gente com Covid, se não tem, aonde está tendo aglomeração. Então, a fiscalização do governo consegue, aonde tem aglomeração, chegar rapidamente, tudo. Ele, inclusive, já está levando isso para mais 6 estados, essa metodologia. Um cara chamado Paulo Medeiro, que, aliás, faz parte da nossa rede, né? E ele me falava ontem o seguinte: André, essa pandemia, ela veio para ficar por um bom tempo. Ele acha que antes de dezembro de 2021, portanto, mais 1 ano e meio, a gente não sai dessa situação que a gente está, né? Ele tem feito um monitoramento muito sério, uma série de projeções, enfim. E ele falou o seguinte, ele falou, o problema é que se a gente conseguir, porque nós não temos vacina, né? Então a gente não tem como, por mais que descobriram a vacina agora, China, Rússia, não sei o quê, mas ainda precisa testar, precisa ver, então isso leva tempo, né? Os caras disseram o seguinte, se a gente conseguir ter vacina em 1 ano e meio, vai ser o recorde na história de confecção aí de vacinas, né, para poder atender a população. E ele disse o seguinte, 30% da população não consegue compreender isso. 30% da população acha que a pandemia, como disse o Alexandre lá no começo da nossa conversa, que a pandemia é uma gripe só, que é uma coisa que não vai afetar, mas ele disse que não é, né? A coisa, porque como ele monitora todo o sistema de saúde,
Ele diz que o negócio é grave, sim, é muito complexo, muito complicado, mas, infelizmente, nós temos 30% da população que não acredita e que não cumpre as regras, que continua fazendo aglomerações e não cumpre o isolamento. Então, o governo está o tempo todo sem saber se abre o comércio, se não abre, tem muita pressão do setor empresarial para que abra, e quando abre, aumenta o número de casos, você tem que fechar. Então, você tem que ficar administrando esse problema. É claro que a tecnologia ela tem, então, ajudado muito, né? Eu acho que a gente entra para uma nova fase aí no mundo todo de fazer como nós estamos fazendo aqui, conversando agora pelo Zoom, né? A gente ainda tem, não no caso da Europa, mas no caso aqui do Brasil, a gente ainda tem um problema muito sério de conexão, de conectividade, né? São duas coisas diferentes, porque a conexão é um problema sério porque nós não temos boa conexão. Conectividade é outra coisa. Nós temos mais de 56% da população brasileira que não tem acesso integral à internet. Então, isso também aumenta a inclusão, aumenta a exclusão, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa, todo mundo agora começar a repensar como é que vai ser, né, esse novo mundo, como é que a gente pode organizar as políticas nacionais, dos estados, dos municípios, para encontrar o novo caminho em que a gente possa fazer negócios como a gente tem feito pelo Zoom, mas que isso possa ser ampliado para toda a sociedade, que não ficar restrito só na mão de poucos. Então, assim, para objetivamente agora responder sua pergunta, eu acho que mudou sim, mudou a vida de todo mundo. Eu acho que a gente não volta mais para aquele mundo que a gente conheceu antes da pandemia, né? E aí podemos, até os místicos falam isso, né? Outro dia eu estava assistindo um filme aqui que me indicaram, do Chico Xavier, lá no início do século XX, ele disse, esse filme chama-se Data Limite, ele falou, lá no início do século XX, ele falou que a partir de julho de 2019, o mundo ia entrar para uma nova era, inclusive tecnológica. Ele dizia que os espíritos falavam isso para ele, que a partir de julho de 2019 o mundo ia conhecer tecnologias que nunca tinha experimentado, né? Então, para quem gosta de espiritualidade e de espiritualismo, também tem essas histórias, né? Coincidência ou não, o cara acertou, né? E eu acho que a gente não volta mais para o mundo que a gente conhecia antes. Até no futebol, né? Até o futebol, quer dizer, aqui no Brasil, pelo menos, nós estamos agora assistindo futebol, os estádios estão vazios, né? Os próprios jogadores têm medo da aglomeração, de contato com outro jogador, poder pegar a doença. Então, quer dizer, em tudo a gente vai ter que repensar como a gente vai funcionar. Alexandre, liga o seu microfone aí e fala para a gente aí como é que esse assunto da pandemia atravessou sua vida. Vamos lá. Primeiramente, eu quero pedir desculpa ao André, eu não quero ser mal interpretado. Eu concordo em absoluto e total com o que ele falou. É uma gripe, mas não é uma gripe que a gente não tenha que ter cuidados. Portanto, eu sou totalmente contra as aglomerações, eu visualizei situações anómalas em França, portanto, que não me surpreendem o que está a acontecer. Nesta pequena viagem que eu fiz de carro para ir buscar a minha mãe à França, eu visualizei situações bastante anómalas em Espanha também, e portanto também não me surpreende o que eles estão a ter, e é realmente uma coisa que nós temos que ter cuidado. Concordo absolutamente também com o que falou, falta um tratamento definitivo, fala-se de muita coisa, mas isto aí vamos entrar numa outra esfera que não é a área que eu domino, portanto eu não quero, acho e sou totalmente contra a politização das situações, acho que não se deve politizar, estamos a falar de saúde pública, é muito importante isso. Agora, nós somos uns privilegiados, e quando eu digo com certeza nós quatro somos uns privilegiados, e eu conheço muita gente que trabalha comigo que também é privilegiado, porque contrariamente a muitas outras pessoas, eu posso dizer que a pandemia fez duas coisas, me deu mais trabalho, que eu não gostei, mas me deu muito mais trabalho. Eu trabalhei 3 vezes mais durante a pandemia, portanto, durante a fase de confinamento em Portugal, eu trabalhei 3 a 4 vezes mais, até porque eu trabalho com várias pessoas em vários hemisférios, então a diferença de fuso horário para eu poder comunicar com atletas que estão na Ásia, com atletas que estão nos Estados Unidos, com atletas que estão no Brasil, então eu tive que me redobrar, eu passei a fazer cochilos para poder fazer diretos e conversas. Isso está a afetar psicologicamente com muita gente e está a afetar com uma coisa que é muito importante quando a gente estávamos a falar de tecnologia e da humanização da tecnologia.
esta pandemia, pior do que tudo, está a afetar com o mental e o psíquico, inclusive dos jovens. Portanto, eu trabalho com atletas, trabalho com jovens e sei o quanto isso lhes está a afetar. Agora, eu também trabalho com o desporto. E o desporto dizem que faz bem à saúde. Mas, por exemplo, aqui a nossa DGS está a colocar algumas regras que eu acho que são fundamentais, mas acho que mais importante do que as regras que as pessoas estão a tentar, porque isto é uma coisa nova, estamos em fase de experimentos e muita coisa, tem que haver uma aceitação, até pegando nas palavras que o André falou, que ele encontrou na aceitação das pessoas à tecnologia em 2014, as pessoas têm que haver uma aceitação às regras também, para que nós obtenhamos o sucesso no ultrapassar desta situação. Então, eu quando digo que é uma gripe, é porque aqui eu sei, eu estudei e também a gente vê nas notícias, já existiu a gripe espanhola, é assim, basicamente além disso, já existiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já existiu um monte de coisas, portanto o mundo não pode parar, porque se o mundo parar a gente vai morrer de fome. Portanto, eu trabalho, como eu disse, eu comecei a trabalhar muito mais durante o confinamento. Neste momento em Portugal nós já não estamos em confinamento, por grandes partes da Europa não estamos. Eu não faço, por exemplo, não faço viagens de avião, eu me recuso, até porque eu sou um potencial doente de risco, porque eu já tive 2 AVCs, mesmo novo, mas eu já tive. Porque eu falo muito devagar, né? Estou assim meio acelerado, então já tive 2 AVCs, mas eu acho que nós temos que pensar positivo. Primeiramente o pensamento tem que ser positivo. E estou certo que isso tudo vai ultrapassar. Agora temos que nos preocupar de que maneira vamos ultrapassar. Temos, e o André falou também muito bem, há aqueles que creem, há aqueles que não creem, mas aqueles que creem na espiritualidade agarrem-se à espiritualidade, aqueles que creem noutras coisas agarrem-se àquilo que tiverem que agarrar, mas sejam positivos e produzam. Nós temos que produzir, teremos que trabalhar. Portanto, eu digo isso aos meus jovens, por exemplo, que não estão a conseguir treinar porque está tudo parado, e eu digo-lhes a eles, mas tu precisas de quê para treinar? Para correr na rua, precisas de uns ténis e vais correr. Corre. Porque quando começar a jogar, se tu vais ter que aprender a jogar futebol aos 20 anos, então está ruim, é melhor escolher outra profissão. Se não é esse o problema que tu vais ter que ter é pulmão, então vai correr, tens que correr. E eu acho que o que nós temos que fazer é realmente exercitar e aproveitar estas ferramentas, o Zoom. Eu estou a estrear no Zoom hoje, passado muitos meses, nunca tinha feito nada pelo Zoom. Eu utilizo muita tecnologia, mas são as redes sociais para a divulgação do meu trabalho. E utilizo muito o WhatsApp. Nós no futebol utilizamos muito o WhatsApp. Porquê? Porque nós somos obrigados a falar com muitas pessoas em vários continentes e no passado nós usávamos o celular e as nossas contas eram astronómicas. Graças ao bendito WhatsApp, as contas já são mais razoáveis, porque a gente já só fala no celular o legitimamente necessário, o resto a gente fala por WhatsApp. Pronto. Então, basicamente o que eu acho é que realmente nós somos uns abençoados, nós temos tecnologia. Se eu dissesse à minha avó há muitos anos atrás que eu estaria a falar com 3 amigos no Brasil, a vê-los, a conseguir conversar com eles e a vê-los ao mesmo momento através de uma tela, porque eu nem lhe diria que era um computador, porque ela nem viu os computadores, ela dizia que o neto dela estava maluco. Portanto, os meus filhos, não tenho netos, mas estão quase, eles hoje em dia já nascem quase sabendo, portanto nós somos os privilegiados, nós temos como ultrapassar isto e temos que pensar positivamente e usar essas ferramentas para fazer as coisas acontecerem, porque tudo acontece muito rápido hoje em dia. Tudo é muito rápido. Seja no futebol, seja na tecnologia, seja no mundo empresarial, tudo é muito rápido. O que acontece aqui agora, o que está a acontecer aqui, facilmente alguém em Tóquio pode saber no mesmo momento, ou nos Estados Unidos no mesmo momento. Isto há 30, 35 anos atrás não era possível. E 30, 35 anos atrás eu era um menino. Portanto, não foi assim há tanto tempo. Já não foi há tanto tempo como uma gripe espanhola ou como a Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu acho que é fabuloso isto, acho que é maravilhoso esta experiência humana pela qual nós estamos a passar. A gente tem que olhar para o lado positivo. O nosso céu ficou menos poluído, os nossos rios ficaram menos poluídos. Agora nós temos que encontrar, exatamente com a tecnologia, com a informação, com o desenvolvimento farmacêutico, com o desenvolvimento médico, encontrar uma solução para o problema que os morcegos nos criaram. Pronto, isso aí nós temos que o fazer. Agora isso eu não sei fazer, portanto, basicamente é o que eu acho. Vale o que vale.
Perfeito. Gente, olha, eu queria aproveitar aqui, fiquei por último, para poder pegar aqui um gancho de todo mundo, né? Então, eu acho que essa questão aí que o André e que o Alexandre também falaram aí sobre a humanização da tecnologia, eu acho que isso daí a gente está passando por esse processo, né? E a gente tem eu e Milei aqui, a gente repete isso sem parar, a tecnologia é ferramenta, a tecnologia não é fim, ela é meio. Então, a gente tem que usar bem a tecnologia a favor do bem, a favor das pessoas, a favor da sociedade. Então, concordo, viu, Alexandre, que a gente tem que usar a tecnologia aí para encontrar novos meios de fazer negócios, de manter os negócios funcionando. Queria também dar uma provocada no André, ou escutar o André. André, com tudo isso que aconteceu e com esse uso da tecnologia, isso daí afeta muito a dinâmica das cidades, de mobilização, de segurança, um monte de coisa, e que a gente pode aproveitar a nosso favor essas coisas todas, toda essa situação. E três coisinhas para fechar. Primeiro, é o seguinte, Alexandre, olha só, eu gosto muito do Porto, tá? Eu tenho muitos amigos no Porto, já fui aí a Portugal ver o Porto ganhar final de campeonato em cima do Benfica, várias vezes. Então, tem um portista aqui. Que eu fiquei mais amigo do Porto ainda porque descobri que existe o Fluminense do Porto, aí na cidade do Porto. Então, estamos bem, estamos em casa, estamos alinhados. E uma brincadeira à parte, eu queria falar só duas coisas para vocês que eu acho assim, coisas sensacionais. A minha avó já faleceu há alguns anos, mas minha avó achava assim, uma coisa fantástica. Ela falava assim, meu filho, e ela hoje teria mais de 100 anos, mas ela falava assim, eu falei assim, vó, de tudo que você viu, minha avó viu surgir rádio, viu surgir televisão, jornal, internet, ainda pegou bem a internet, mas ela falava assim, a coisa que eu acho mais sensacional do mundo é o fax. É o fax. Que olha só, que a gente nem usa mais. Ela ficava impressionada do seguinte, você pega um papel, enfia de um lado e o papel sai do outro, num passe de mágica. E olha só, gente, se vocês pararem para pensar, isso é sensacional, é uma coisa louca para quem, né, vivencia a tecnologia. Então, a gente vê essa tecnologia avançar, rodar a favor das pessoas, aí, como eu falo. E um negócio que eu quero dar uma dica aí para vocês é o seguinte, que outro dia meu filho me deu um toque, assim, pai, olha só, você descobre a idade das pessoas se elas usam telefone para fazer telefonema, né, para ligar. Então, quem usa isso já ficou para trás. Então, vou dar essa dica para vocês, tá? Então, não usem telefone para dar telefonema. WhatsApp, mensagem, faça o que for, menos telefonema. Mas, enfim, de novo, gente, brincadeira. Eu queria, o André, ouvir um pouco dessa parte aí do que esse isolamento provocou e como que isso da gente traz a nosso favor na dinâmica das cidades, né? E como que a gente está usando a tecnologia, o Alexandre falou muito bem aí, de estar fazendo conexões e ligações com o mundo inteiro, mas essa preocupação, viu, Alexandre, muito importante que você teve com a mente, com a cabeça, porque não dá para trabalhar 24 horas por dia. Pronto. Falei a beça, fiz minhas provocações, vou ficar quietinho aqui, só me deliciando com vocês. E André? Bom, primeiramente, para mim é muito difícil discutir futebol, porque para eu discutir futebol, aliás, a tecnologia tem me ajudado muito, porque hoje eu só posso discutir futebol com seres de outros planetas, tendo em vista que o meu time já ganhou os títulos todos que podia ganhar no meu estado, no Brasil, no mundo. É o time que mais tem títulos mundiais, então eu agora só posso discutir com futebol com seres de outros planetas. Eu não vou poder falar com vocês sobre isso. Vocês já sabem que eu sou torcedor do glorioso São Paulo Futebol Clube. Colou, então tá bom. Mas, bom, vamos então falar de tecnologia, porque de futebol a gente não tem como discutir, né? Mas bom, você falou um negócio muito legal aí, Bloch, que
De fato, assim, né, hoje eu tenho filhas, eu tenho 2 filhas, eu tenho 4 filhos, né, 2 já são mais velhos, mas eu tenho 2 novas, uma de 10 anos e outra de 8. Elas ganharam agora um celular. E assim, eu simplesmente não consigo ligar para elas e, oi filha, tudo bem? Isso não existe, né? É o dia inteiro, elas ficam passando áudio, é o tal do TikTok, elas fazem lá os negócios, mandam o TikTok. E é assim que elas dialogam comigo. E foi curioso, ontem foi muito curioso, porque o dia inteiro a minha filha mandava o TikTok, ok, filha, você tá linda, tal, mas assim, eu queria falar com ela, né? Eu queria saber, escuta, você estudou? Isso não tem. E quando foi de noite, 9 horas da noite, ela me mandou um WhatsApp dizendo assim, pai, eu adorei falar com você hoje o dia inteiro. Porra, mas nós não falamos. Né? Mas para ela a gente falou muito, nós falamos muito o dia inteiro. Então, de fato, você tem toda a razão, é isso aí, né? Eu acho até curioso, porque recentemente eu recebi um WhatsApp, né, de alguém falando o seguinte, que os caras antigamente tinham o telefone, né? A gente falava pelo telefone, discado e tal. Aí os caras inventaram o celular, depois eles inventaram o SMS, que eram as mensagens de texto que você mandava fazer. Aí inventaram o WhatsApp, que aí você falava online um com o outro, e aí inventaram o áudio do WhatsApp. Né? Então agora todo mundo, o cara grava o áudio aqui, o outro grava o áudio lá. Aí o cara falou, bom, o próximo passo agora é inventar o telefone, porque daí é voltar todo mundo, né? Só que eu acho que não é isso mesmo que vai acontecer, né? Porque se bem que do jeito que está a nossa conectividade aqui, daqui a pouco vai ser por telefone mesmo. Mas, enfim, o que eu acho, viu, o Bloy, é que assim, as cidades elas precisam se preparar, né, para esse novo mundo, essa nova era. Como eu falei, o principal problema hoje, especialmente no Brasil, na Europa isso já está mais resolvido, mas especialmente no Brasil, nosso problema é um problema de conectividade, né, de conexão e conectividade. Então a gente precisa colocar nas cidades os chamados smart grids, que são os parques de iluminação inteligente. Você vai hoje em qualquer cidade da Europa, quando você chega lá, você liga o seu celular e eles já vem uma mensagem perguntando, você quer se conectar à rede da cidade? Né? E por quê? Porque isso é o parque de iluminação pública inteligente que permite essa conexão, essa conectividade. Então esse é um passo que nós temos que fazer aqui no Brasil urgentemente. Né? Ontem eu estava fazendo uma live, eu fui convidado pelo Movimento Espírito Santo em Ação, mais de 80 pessoas assistindo ali ao vivo às 5 horas da tarde, prefeitos, candidatos a prefeito, tudo, e simplesmente, cara, ficou horrível, porque a conexão não funcionava. Então, isso não dá mais, quer dizer, nós estamos num novo mundo, não dá para a gente ficar vivendo com a infraestrutura do século XX, né, do século XIX. Então, esse é um passo que a gente precisa fazer, os prefeitos precisam entender isso. Existe hoje muita gente fazendo investimento nos parques de iluminação pública através das PPPs, as parcerias público-privadas, que é um modelo que já está aprovado na lei, que já está mais maduro no Brasil, os órgãos de controle já compreendem melhor. Então, assim, a gente precisa agora acelerar isso, né, para colocar essa infraestrutura tecnológica para que, como você falou, Bloa, a tecnologia ela sirva, o Alexandre falou também, o Paulo Millet, para que a tecnologia com essa infraestrutura, ela de fato seja apenas um meio para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Porque senão a gente vai ficar só recebendo das grandes empresas multinacionais de tecnologia os seus celulares, seus smartphones, suas câmeras de vídeo monitoramento, seus sensores que estão servindo única e exclusivamente para botar dinheiro no bolso deles, né? E nós não estamos resolvendo o problema da sociedade. Então, é preciso parar aí, fazer um freio de arrumação, a gente estruturar as cidades para que essas empresas venham, são muito bem-vindas, mas venham dentro de uma política de ajudar a sociedade a avançar. Você tem toda a razão, André. Quer dizer, a palavra conectividade é a palavra-chave. Para a gente fazer nossos governantes todos despertarem. Nós vimos aí essa semana, quando entrou a pandemia, as universidades privadas, em 15 dias, se viraram e começaram a dar aulas à distância. Meio improvisado, eu sou um especialista dessa área de educação à distância há muitos anos. Né? Todo mundo improvisou e disse, tudo bem, está legal, o importante é resolver. 5 meses depois, as universidades públicas e o MEC agora criaram o seu plano para fazer e conseguir dar um chip para os alunos e tal, 5 meses depois.
Eu acho que a lógica da tecnologia é para melhorar o mundo, para melhorar as coisas. A gente conseguiu ganhar 3, 4 anos, vamos aproveitar isso. O pessoal ainda fica fazendo cálculo de PIB com métodos antigos, dá para dar salto, né? Não dá para crescer mais de 3% ao ano? Claro que dá, pô. Usa o modelo Apple, usa o modelo Amazon. Pô, claro que dá. Não dá para conseguir 10, 12, 15, 20. Só que o modelo é outro, não é um modelo físico. Tem que ser um modelo mais híbrido, mais etéreo, né? E aí, provocando um pouquinho o Alexandre, eu vi o governo de Portugal está fazendo muitas coisas interessantes. Eu vi um decreto do tipo assim, incentivar as empresas a irem para o interior, para usar o home office, sair, esvaziar um pouco a grande cidade e habitar melhor o interior da cidade, com incentivos fiscais, com dispensa de impostos e tudo. Acho isso bem legal. E isso é uma provocação também vale para o André, esse esvaziamento dos centros das grandes cidades. Isso vai ser uma mudança que é irreversível. Vai voltar, 30% saíram, 15% volta e vai dar 15% de vazio nos centros das grandes cidades que vão ter que ser trabalhados, administrados de alguma forma. Alexandre, diga aí. Eu vou tentar responder às provocações todas, tá? A primeira provocação do André, eu não sei quantos mundiais o São Paulo ganhou. Eu não sei. Sei que nós, o Porto, ganhamos 2. Mas se cuidarem bem do meu menino, que foi descoberto pelo Soccer Life, que está lá, que é o Nathan Mendes, que é sub-17 lá do São Paulo, o São Paulo vai ganhar muito dinheiro. E quiçá, ele ainda vem para o Porto e o Porto ainda ajuda o São Paulo a ganhar grana. Portanto, é ótimo. Só tem a cuidar do garoto, que ele está lá. Eu descobri ele em Taubaté em 2012. Foi descoberto por nós com 11 anos. O coitadinho da criança jogava bem a bola para cacete, mas ele nunca tinha visto o mar. Ele veio ver o mar aqui em Matosinhos, do lado do Porto, veja lá. Depois eu mando para vocês por YouTube a reportagem que o canal do Porto, do Futebol Clube do Porto, fez com o Nathan. É um craque. Agora, respondendo à sua, eu estou muito contente e muito, vamos dizer assim, eu estou muito feliz com a vossa leitura de Portugal, mas eu dizia há dias a um amigo meu, Portugal é o país, e neste caso específico, o Porto será a cidade dos ricos daqui a 2 anos. A cidade da Europa, o polo central, ou o país central para as empresas de serviços, para as empresas que querem montar uma empresa com segurança, com mão de obra não especificamente cara, mas especializada, estrategicamente localizado, é Portugal. Concordo plenamente. Portanto, nós estamos no bom caminho. Quanto a decreto-lei, eu deixo isso mais para o meu irmão, que ele é que é o advogado, mas se estão a fazer coisas boas, que bom, que o façam, porque é para isso que a gente lhes paga aos políticos, é para eles fazerem coisas boas. Portanto, deixem-nos lá fazer o que eles fazem. Eu não tenho... O que eu acho muito importante, e eu falei isso no início, o que nós temos hoje de mais importante é o tempo. O tempo é a coisa mais valiosa. As pessoas que acham que é dinheiro estão enganadas. O que nós temos de mais valioso é o tempo. E vocês falam muito de conectividade, eu concordo, e acho que inclusive no futebol, em qualquer outra área, mas trazendo isso para a área em que eu trabalho, o network às vezes é muito mais importante do que a qualidade do jogador. E então aí lá entra a conectividade. Portanto, quando a pessoa consegue ter um bom network, fazer uma boa conectividade, quando a pessoa consegue usar, o Alberto falou uma coisa certa, quando a pessoa consegue usar a internet ou usar a tecnologia como uma ferramenta e não como um meio, e eu digo isso aos meus atletas, porque dentro do nosso programa, o nosso programa Soccer Life, eu desafio vocês também a fazer uma busca no Google, abençoado o Google, né? E a entenderem o que é que nós fazemos. O que é que nós somos? Nós somos uma plataforma que realmente trabalha os atletas. Nós temos atletas que vêm para nós por meio de clubes, temos atletas que chegam a nós por meio de empresários e temos atletas que chegam a nós por meio dos próprios pais ou do atleta ele mesmo. E nós trabalhamos o atleta no seu todo, porque o atleta, a palavra atleta, ela é muito vasta. Ela não é só o cara que vai para o treino, vem do treino e joga futebol na hora. Hoje em dia, o século em que nós estamos, a rapidez em que as coisas acontecem, a palavra atleta ela engloba o atleta dentro e fora de campo, no seu mais vasto e mais ampla largura que existe. Então todo mundo tem redes sociais e uma das coisas que os atletas menos sabem fazer
hoje em dia começam a começar a ficar mais atentos, mas o que eles menos sabem fazer é usar as redes sociais como uma ferramenta e não como um meio de despejarem coisas que não têm utilidade nenhuma para um atleta, porque um atleta hoje em dia é um profissional. Quando estamos a falar de alta performance, portanto eu não estou, possivelmente, eu admiro bastante o trabalho do André, porque acho que isso é muito importante para os jovens, porque eles é que vão cuidar da nossa vida, daqui a pouco são os jovens, a gente vai poder falar, mas vamos falar no vazio, eles é que vão fazer o que eles quiserem, e quanto mais as cidades forem inteligentes e estiverem organizadas, melhor nós vamos ter uma aposentadoria saudável. Agora, o atleta, ele não sabe que seja o TikTok, que o André mencionou, o TikTok, pronto, é um aplicativo chinês, mas seja o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, além de tudo é uma ferramenta para ele se potencializar a ele mesmo. Então ele não deve vomitar essa informação, porque toda a gente lhes deu as coisas para a mão, o celular, deram-lhes os aplicativos, eles entraram, preencheram, normalmente eles não leram as linhas todas, mas disseram ok, porque eles queriam fazer parte, mas eles não aproveitam as ferramentas. Eu, por exemplo, tenho a certeza que eu não aproveito 80% daquilo que a tecnologia do meu celular ela me oferece, mas eu não aproveito porque eu não tenho tempo e eu já estou numa fase que eu tenho que otimizar o meu tempo. Agora, aos jovens, nas redes, nas ferramentas que eles têm, quando um atleta, sem me alargar, mas um atleta hoje em dia, toda a gente olha para o lado glamouroso, não é? O avião a jato, as viagens, o vestir a marca X, Y, etc. Só que para ele atingir essa performance, ele tem que ser atleta a outros níveis. Ele tem que trabalhar as coisas a outros níveis. E as ferramentas que a tecnologia lhe dá, seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o Facebook, trabalhadas de uma forma correta, que isso faz parte do nosso programa, por isso nós temos essa mentoria, para explicar-lhes, olha, o que tu fizeres hoje, amanhã, quando tu fores famoso, a internet vai pôr cá fora. Portanto, tem cuidado, não vomites coisas, desculpem lá a expressão de vomitar, mas eu digo-lhes muito isso, não vomites coisas na internet, porque depois dificilmente sai de lá. E todo mundo está sempre disposto para apontar o dedo e pouca gente está disposto para te apontar o caminho certo. Então tem cuidado como é que tu o fazes. Eu acho isso muito importante e acho que o trabalho com o André, pelo que eu percebi que ele está fazendo na sensibilização, eu conheço, foram cerca de 9 anos a viver 80% do tempo no Brasil, conheço o Brasil de les a les, não tão aprofundado em alguns lugares, mas muito bem o Brasil, e eu acho que o que falta ao Brasil é exatamente isso, é essa consciencialização, porque toda a gente tem celular, desde a classe C à classe AA, todos têm um celular, e todos se preocupam em ter um celular mais smartphone, ou mais importante ou menos importante, mas nem toda a gente se preocupa em consciencializar que isso seja uma coisa que seja para crescimento global. Eu vou usar uma frase que me aconteceu há uns anos em Salvador. Eu estava em Salvador, a minha esposa é baiana, portanto a minha conectividade com o Brasil ela não vai acabar nunca, né? Mas eu estava em Salvador e tinha um amigo meu que viajou para Paris para fazer um curso. E quando ele viajou para Paris, ele pediu-me algumas indicações, eu vivi em Paris muitos anos, antes de ir para o Brasil, e eu dei-lhe algumas dicas, até que ele vai a Salvador de férias, isto só para ser uma curiosidade. E eu perguntei, aí cara, então quais as diferenças, quais as coisas boas ou quais as coisas más, como é que tu te sentes? Ele diz, e ele respondeu-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer para a minha vida, que é um exemplo muito textual e muito real. Cara, Alexandre, a diferença da sociabilização em Paris é abismal com a diferença da sociabilização no Brasil. Porque o cara que vai me arrendar a casa, ele preocupa-se quanto é que a casa vale para ele arrendar. Então ele diz-me assim, olha, aqui nesta localização este apartamento valia X e Y, mas como tem ali uma infiltração do lado esquerdo e a porta não está fechando bem e não sei o quê, e a geladeira não está boa e o sofá está velho e não sei o quê, eu vou-lhe só cobrar tanto. Portanto, está bom para você? Eu fiquei pasmado. Há uma preocupação muito maior em França no bem comum, no bem de todos, e isto é um pouco pela Europa, isso acontece, e isso foi para mim no início quando eu cheguei ao Brasil, porque eu ia ao Brasil a férias, né? Mas gringo que vai a férias é uma coisa, gringo residente é outra, né? Então quando comecei a viver, para mim foi um choque exatamente isso,
a tal preocupação do bem comum e não na preocupação do qual a vantagem é que eu tiro. Então ele ficou fascinado com isso e eu gostei dessa observação da parte dele, de ele dizer que, cara, há uma preocupação do bem para todos e não do bem para mim. E isso é o que as pessoas têm que entender. O que nós estamos a passar é realmente para nós nos entendermos que nós temos que nos preocupar com todos. Portanto, este vírus serve também para isso. O nós nos protegermos, o nós não fazermos aglomerações, o nós fazermos aquilo que está certo, lavarmos as mãos e não sei o quê, é para o bem de todos. Não é só para eu ficar infectado ou deixar de estar infectado. Isso é uma coisa que com o tempo vai se resolver. Agora, o importante é que se resolva para todos. E o futebol tem essa situação, foi por isso que me fascinou o futebol. O futebol é um desporto que toda a gente acha que entende, toda a gente é treinador de bancada, toda a gente percebe quem é que devia ser contratado, quem é que devia ser vendido, quem é que não sei o quê, e eu só tenho pena de uma coisa, foi do Jesus não ter ido treinar. Lamento para quem não é, porque eu não sou, mas lamento para quem não é flamenguista, mas eu gostaria que o Jesus tivesse ido treinar o Flamengo mais cedo para realmente me chamarem de burro menos vezes, porque depois do que o que ele fez no Flamengo, passaram a dar razão aos portugueses, que afinal os portugueses entendem de futebol. Até aí eu falava e os meus amigos diziam: Alexandre, bebe e está calado, cara, poxa, tá tu com as tuas histórias. Portanto, é muito engraçado isto. Eu falava, por exemplo, no Brasil, eu dizia: cara, vocês não entendem, eu venho de um país com 10 milhões de habitantes, nós temos 3 jornais diários de futebol, o Jogo, o Record e a Bola. Cada jornal tem uma tiragem de 200 mil exemplares e tem pessoas que compram 2 jornais e levam para casa todos os dias. Nós somos só 10 milhões de habitantes, vocês são 200 milhões, vocês têm um único jornal, que é o Lance, e que tem a mesma tiragem, 200 mil exemplares. Cara, não tem lógica vocês dizerem que português não entende de futebol. Portanto, isto é engraçado, é importante nós pensarmos que nós não vivemos mais num mundo em espaços desconexos. A conectividade é importante. Nós estamos na globalização. Nós vivemos num mundo global. O que acontece na China pode nos acontecer aqui na Europa, pode acontecer aí no Brasil. E a pandemia serve também para entender isso, seja de bom ou seja de mau. Então nós temos que nos resguardar, que nos preparar e que trabalhar para que seja tudo de bom para todos. E pegar os aprendizados e bola para a frente, como diz no futebol. É para a frente que a gente marca gol, nunca é para trás. Quando a gente olha essa explicação, primeiro vamos fazer um comentário que realmente essa aliança aí do Flamengo com Portugal deu muito certo. Então, isso foi ótimo. Então, o respeito aos portugueses realmente aumentou bastante aqui. Mas voltando aí ao nosso tema, né, da tecnologia, atravessando e sendo responsável por melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? E muita gente tenta resistir, né? A ideia não é resistir, a ideia é se adaptar e tirar o melhor daquilo que está acontecendo, né? Essa é a lógica. Eu trabalhei no CER por muitos anos, há mais de 30 anos atrás. Nós tínhamos lá 12 mil digitadoras no CER, na década de 80. Hoje deve ter 0. Tá? E isso aconteceu. Então, essas mudanças de emprego são naturais. Nós, né, os privilegiados, a gente tem que ter essa cabeça dizendo: olha, a mudança é natural, vai acontecer e a gente vai se adaptando. Outro dia eu dei uma palestra, botei um slide lá, com uma turma carregando pedra, assim, né, na pré-história, carregando pedra nos ombros, e um lá inventando a roda. Aí a turma que está carregando a pedra dizendo: poxa, esse cara vai tirar nosso emprego. Pô, vai tirar com essa tal dessa roda. E isso assim, a vida é assim mesmo, né? Em 1987, estou pegando o exemplo do fax aí, a gente fez um projeto de consultoria num ministério lá em Brasília de informatização e modernização e automação de escritório, a palavra-chave é. Aí nossa recomendação, relatório final, recomendação, instalar um fax em cada gabinete. Isso foi a grande inovação tecnológica naquele momento. E a gente tem que ter essa consciência de não ter a resistência, ter a ideia do melhorar, né? Flexibilidade, adaptabilidade e essas mudanças que o pessoal está chamando, seja resiliência, seja a maneira de enxergar coisa nova, né? Outro dia, até entrando na linha do futebol do atleta, eu, com a educação à distância, eu sempre dizia assim: olha, dá para aprender qualquer coisa à distância, só não dá para fazer educação física.
depois me ferrei. Agora também dá para fazer educação física. Então não dá e dá bastante, dá para com personal trainer, dá para fazer tudo. Então a gente tem que ir se adaptando e vendo como é que as coisas Só não dá melhoram. para sentir o cheiro da comida. O cheiro da comida não dá. Daqui a pouco vai dar, daqui a pouco vai dar. E aí, Bloch, o que você acha? Não, olha só, quero só dizer uma coisa para o Alexandre. Esse papo de Jesus aí, há controvérsias, tá? Não vou nem entrar na polêmica, mas há controvérsias. Atenção que eu sou contra o rapaz. Eu sou contra não, eu sou a favor, porque ele já ajoelhou uma vez no Estado do Dragão, este ano ele vai ajoelhar de novo. Atenção. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas o que eu acho que aí é fundamental, e nesse sentido eu gostaria de novo dar uma cutucada no André, é o seguinte, André, a gente, como eu estava falando, né? A gente falou, você falou bastante, o Millet também ressaltou essa questão aí da conexão, da conectividade. Eu falei da nova dinâmica dos centros urbanos, e isso daí está causando uma nova dinâmica. Eu acho que, de novo, eu queria a sua opinião, André, no seguinte sentido. Se isso daí tem força suficiente para a gente reorganizar investimentos nas cidades e no país como um todo. Como você falou, e tem 50 e tantas pessoas que estão fora do radar, estão fora do sinal, né? Então a gente tem que botar essa turma para dentro, né? E aí começa a ter assim, como o dinheiro é finito, como o recurso é finito, né? A gente tem que ver o seguinte: o que é mais importante? O que é mais importante, né? Como usar esse dinheiro? Gerar conexão e conectividade para todo mundo e, de uma forma geral, ter programas que sejam exponenciais e abracem mais gente, ou ficar num plano de desenvolvimento e de investimento tradicional, conservador, que a gente vai levar aí 5.000 anos para fazer tudo o que quer fazer, porque o ritmo é esse mesmo, né? Não tem tanta coisa assim. Então, de novo, André, eu acho o seguinte, é o momento para se rediscutir isso, né? Sem dúvida. Primeiramente, eu queria esclarecer aos nossos internautas que quando o Bloch fala que vai me cutucar novamente, é apenas uma figura de linguagem, que eu não concordo muito. Boa, André, boa. Mas aliás, eu nem uma provocação. Nem conheço pessoalmente, graças a Deus. Então, assim, já fiquei preocupado. Mas eu faço questão, um dia eu vou ir ao Rio de Janeiro, nós vamos tomar um chopp juntos, você. Se Deus quiser. Né? Se o Alexandre estiver aqui também, vamos lá no Amarelinho, né? Como é que chama? Amarelinho, né? Lá no centro do Rio. Vamos tomar. Mas a questão aí, Bloch, é o seguinte, a gente tem hoje essa metodologia que está sendo implantada no mundo todo, chamada cidades inteligentes, que agora a gente evoluiu para as chiques, mas e por que evoluiu para chiques? Porque você trata de uma questão muito interessante. Esse é um projeto, é uma jornada, né? Fazer uma cidade inteligente é uma jornada de médio e longo prazo. Você não faz isso do dia para a noite. Você não pode pensar só em infraestrutura tecnológica, ou só tecnologia, ou só sustentabilidade. Não, você tem que olhar a cidade como um sistema. É por isso, inclusive, que a gente trabalha na nossa metodologia, a gente trabalha o seguinte, a gente fala que a gente trabalha a cidade em 4 eixos, que é cidade humana, inteligente, criativa e sustentável, em 7 dimensões inteligentes, 6 dimensões foram definidas por um dos grandes pesquisadores aí de cidades inteligentes, que é o Gefinger, lá da Suécia. Nós incluímos uma 7ª dimensão, que é o financiamento, porque no caso do Brasil, a gente tem esse problema de falta de recursos. Então, são 4 eixos, 7 dimensões e 5 camadas, né? Você precisa trabalhar a cidade olhando para 5 camadas que a gente fala, que são as pessoas, o subsolo da cidade, o solo da cidade, a infraestrutura tecnológica e as plataformas de gestão, que é internet das coisas, inteligência artificial, blockchain. Então, você precisa trabalhar isso de forma integrada. Para isso, você precisa de 2 coisas. Primeiro, acabar com os tradicionais silos que tem nas prefeituras do Brasil todo. O que significa isso? Significa que hoje as secretarias municipais, elas trabalham, cada uma fazendo o que acha que tem que fazer, cada uma cuidando do seu tema e esquecendo que a cidade é um ecossistema que precisa trabalhar de maneira integrada. Então, você tem que acabar
com os silos, e aí a gente propõe uma metodologia de criação e treinamento do que a gente chama de UGM, uma unidade gestora municipal, né, que vai fazer a integração dessas secretarias todas, acabando com os silos. E a segunda questão, e mais importante, é que desde o início do processo você precisa envolver a sociedade. Você tem que dialogar com a sociedade. Claro, de duas formas. Através dos seus representantes, portanto, através da governança da cidade, e também de muito diálogo no sentido de publicizar o que vai ser feito e tal, para que a população compre o projeto de cidade inteligente como sendo dela, né? Porque se ela compra como sendo dela, ela dá sustentabilidade ao projeto ao longo do tempo, porque ela faz com que os prefeitos, quando vão mudando, né, mesmo que entre um cara da oposição ao atual, ele não consegue parar o projeto porque a população comprou o projeto como sendo dela. E segundo, porque não faz sentido você pensar em cidade inteligente se você não entender o que a população, o que aquela comunidade, cada comunidade tem de vocação e tem de sonhos e desejos, né? Senão é por isso que a coisa às vezes não funciona, né? E é por isso também que a gente diz sempre o seguinte: não existe um modelo de cidade inteligente que possa ser aplicado para toda e qualquer cidade. Não existe, né? Existem tecnologias, existem conceitos um pouco comuns, mas você só vai construir uma cidade inteligente na hora que você chega naquela cidade, entende qual é a sua vocação, o que você precisa fazer, quais são os sonhos daquela sociedade, para daí você colocar as tecnologias adequadas para atender aquele sonho. E é muito simples de entender, assim, você tem cidade cuja vocação é o turismo. Aí você tem outra cidade que a vocação é, sei lá, o futebol, a outra vocação no Vitória, lá no Espírito Santo, são as paneleiras, são as panelas de barro lá da muqueca, né? Que, claro que ajuda também o turismo, mas para cada tema, para cada assunto, é um tipo de tecnologia que você vai utilizar, é um tipo de estratégia, né? Então, o que a gente propõe, a gente chama de plano mestre das TICs, a gente propõe que o primeiro passo seja a prefeitura estabelecer esse plano mestre junto com a sociedade, para traçar um caminho a ser seguido, né? E aí ir dando os passos. Então, você pode, quando a gente fala, é um projeto escalável, e aí, para responder a sua pergunta, é um projeto escalável que você pode começar por um bairro da cidade, né? Muitas vezes o prefeito ele se assusta, porque fala, não, é um projeto tão grandioso, é muito caro, eu não tenho como fazer isso, então eu não vou fazer. Não, não é assim. Você pode começar um passo a passo. Não, então vou começar na metade de um bairro do Rio de Janeiro. Possível, sem problema, né? Vamos pegar uma rua do Rio de Janeiro e vamos ali começar a fazer uma estratégia e dali você vai ampliando, não tem problema. Que leve 30 anos, 40 anos, não tem problema. Mas alguém tem que dar o primeiro passo e todos os demais têm que compreender que esse primeiro passo é um passo de um caminho que tem que ser dado vários outros passos para que esse caminho seja completado lá no futuro. Ou seja, em resumo, os nossos políticos precisam parar de pensar só nas próximas eleições e começar a pensar nas próximas gerações, senão nós não vamos mudar esse país. O André, política de Estado e não de governo, né? É isso aí, política de Estado e não de governo. Mas isso, você só consegue fazer política de Estado envolvendo a sociedade. Senão sem dúvida, sem dúvida. Tem que ser um anseio e uma resposta para a sociedade. Paulo, estamos aqui na última volta do ponteiro, então eu vou passar aqui para você para chamar a turma aí para fazer as considerações finais. Estamos já nos acréscimos, viu, Alexandre? Não, tá legal. Não, a nossa conversa sempre completa 1 hora, a gente acha que falta mais 1 hora para a gente continuar conversando. Aí você, nessa última conotação sua, né, falou dos políticos, e aí, para encerrar, aí eu passo para o Alexandre. Essa diferença aí da lógica política, eu tenho visto o presidente de Portugal sendo muito elogiado pela presença, dando aulas para as crianças, outro dia salvou uma turma de afogamento. Então, essas diferenças políticas aí no dia a dia, isso é algo que chama atenção, né? Então, vamos lá, Alexandre, faça o seu comentário, mas já vai fazendo a sua despedida também. Bom,
aí nós voltamos àquilo que eu falei há pouco do tal meu amigo que foi viver em Paris. O nosso presidente é o exemplo disso. Ele tenta o bem comum. Quando ele está na praia, ele não faz só apanhar sol. Ele também é nadador salvador. É multiplicidade de funções, né? Mas foi engraçado e ele é realmente muito bem quisto pela população. Ele é extremamente populista. Ele já era conhecido em Portugal há muitos anos. Tem uns que gostam, tem outros que gostam menos, mas isto, lá está, futebol e política não se discute, né? Portanto, deixemos, enquanto ele estiver a fazer o certo, a gente está agradecendo, e eu acho que realmente o grande fantástico de Portugal e a forma como Portugal conseguiu conviver com essa pandemia foi exatamente a união política. Quer dizer, a oposição, o governo se uniram para fazer o bem comum. Portanto, não houve oposição às medidas. Agora, há críticos que dizem que isso é o sistema, há outros que dizem que não. Eu acho que foi uma tentativa do bem comum. E nesse bem comum, o que funcionou também, mais uma vez, foi, por isso é que nós tivemos a Revolução dos Cravos, não é? Foi a adesão da população a todas as diretrizes. Agora tem havido aí umas derrapagens de alguns membros que vivem cá, mas são derrapagens e isso é inerente ao ser humano, por isso é que o ser se chama ser humano, portanto, mal do homem que acredita no homem, portanto, isso já é um ditado antigo. Portanto, as pessoas, o egoísmo é um estado que todos nós temos, uns mais, outros menos, e a ansiedade é a mesma coisa. Uns são mais ansiosos para viver determinadas liberdades, outros entendem que pelo bem comum não pode ser neste momento, mas a certeza que eu quero encerrar é esta. Eu acho que esta pandemia, com todas as coisas más e boas que teve e que está tendo, graças a Deus, o que eu acompanho pelas notícias já não é o volume de mortes, e sim o volume de infectados, portanto já me alivia um pouco o peso de estar a viver neste momento no mundo, não é? Portanto, ninguém fica feliz com a morte de ninguém, é uma coisa muito desagradável, mas felizmente a mídia é muito sensacionalista, fala de muitas coisas, mas atualmente já se fala só mais de infectados e menos de mortes. Pronto, graças a Deus. Vamos acreditar que esses infectados vão se desinfetar e que o mundo vai continuar e que a tecnologia vai ajudar, como me ajuda a mim no meu trabalho. Portanto, eu acho que não expliquei isso, mas a tecnologia ajuda-me enormemente. Portanto, a maioria dos meus clientes, exatamente até porque o grande celeiro é Brasil, nós somos líderes de mercado em projetar atletas brasileiros entre os 16 e os 20 anos no mercado europeu. Portanto, como os meus clientes são no Brasil, então a forma para eles me contactarem, para não usarem o telefone, eles usam o WhatsApp, eles usam a tecnologia, eles usam as redes sociais, eles usam os e-mails. Portanto, tudo isso é importante e o importante é que o mundo não para. Pronto. Parou, os aviões pousaram, eu espero que seja encontrada uma solução, porque isso sim, isso está-me a afetar, os aviões não levantarem e o pessoal não poder circular. Portanto, eu espero que isto nos próximos 1 mês, 2 meses se resolva, mas que se resolva com seriedade, com preocupação do bem comum e como o André estava falando no business dele, vamos deixar de lado o que é que o outro que vem a seguir vai fazer, vamos fazer nós a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos estar a criar um mundo melhor e depois o outro fará. Se isso vai demorar 5, 10 anos ou mais outros anos, cada coisa no seu tempo. O importante é que a gente faça a nossa parte e a faça bem. E eu acho que a tecnologia tem esse lado bom. E agradeço mais uma vez o vosso convite, adorei o papo. Eram preciso mais, não mais 1 hora, mais 10 horas, mas outras oportunidades a gente terá. E além do amarelinho, se a gente se encontrar, vamos beber chopp no bar do meu tio, que é lá no Leblon, tá? Tá bom. E aí, André? Não, queria agradecer, um papo muito agradável, gostei demais aí do Alexandre. O Alexandre é um cara, já vi que é uma energia boa aí para ajudar a gente também nessa coisa das cidades inteligentes aqui no Brasil, viu, Alexandre? Vai ser um prazerão quando você vier aqui, a gente lá conhecer o restaurante do seu tio. E agradecer aí ao Blual, ao Paulo Millet, estou à disposição de vocês para a gente bater papos aí sobre cidades inteligentes, sobre tecnologias e sobre outros assuntos também. É sempre legal, eu acho que fazer esse tipo de formato em que todo mundo fala à vontade, a gente passa aí pelos temas, independentemente de ficar engessado numa coisa só,
é sempre muito gostoso, muito legal e acaba agradando bem ao público também. Muito obrigado a vocês, muito sucesso aí na Rio Info e estamos à disposição aqui com o nosso Instituto Brasileiro Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis também para estabelecermos aí parcerias e ver como é que a gente ajuda o Brasil a avançar. Obrigado a vocês todos. Bom, obrigado a vocês, ao Alexandre e ao André. Foi muito boa a conversa e o espírito é esse mesmo. A gente vai ter um papo, trocar ideias, cada um colaborar aqui. E isso foi muito bom. A gente vai conversar depois também com o André sobre a Rio Info. A Rio Info está aí chegando no mês de setembro. A gente está divulgando isso para todo mundo. Vou mandar material para vocês para divulgarem também com seus conhecidos aí. E vai ser um bom sucesso, igual essa nossa conversa aqui. Obrigado aí a todos. Bloá, para encerrar. Bom, cai para me encerrar, nunca encerra, né? Porque tem sempre alguma coisa para falar. Primeiro, o seguinte, convidar o Alexandre para participar para estar acompanhando o Rio Info. A gente vai ter uns painéis bem legais, viu, Alexandre? Painel aí tem um painel do Fluminense, um painel do Boca Júnior. E eu estou tentando ver se o Porto se mexe aí para participar desse painel. E falar para todos aqui que tem uma conexão muito forte com cada um dos presentes aqui no Conexão de hoje, né? Com o Alexandre, a gente tem aí em comum o Deco e o Carlos Alberto, que brilharam no Flu e no Porto. E o branco. E o branco. E o André, entre vários que a gente teve em comum entre Flu e São Paulo, o maior de todos é o Telê, né, André? Que deu muita alegria aí, deu muita alegria aqui. Grande Telê Santana. Muita alegria aqui. E com o Milê, eu tenho uma amizade... Eu não vou falar de futebol com o Milê, né? Eu tenho uma amizade gigante com o Milê. Brincadeira, Milê. Os rubro-negros aí são spin-off do Fluminense. A gente tem essa carga, essa mancha no currículo. Mas tudo bem, somos amigos. Pessoal, brincadeiras à parte. Eu espero que vocês tenham curtido. O papo foi fantástico. Eu me diverti terrivelmente. Foi muito bom. Espero todos no Rio Info e até o próximo Conexão Rio Info aqui com 2 convidados super especiais e eu e Paulo Milê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, um abraço.